Fala nerd, estou de volta e aproveitando aí o hype todo do segundo filme do Venom, cara, hoje eu vim contar pra vocês uma história completa muito da hora de quando o Venom virou um dinossauro e lutou contra o Carnificina em uma ilha deserta, cara. Olha só esse enredo, bem no estilo dos filmes dos anos 80, tipo lá Predador e Jurassic Park, né, mas com os vilões do Homem-Aranha. Só pra você lembrar, o vídeo de hoje tá muito da hora, né? E se vocês curtirem bastante e gostarem de histórias, eu posso trazer mais histórias completas do Venom como essa. Lembrando também que a minha própria loja, a loja Espaço Nerd, já abriu, tem 4 estampas lá muito da hora pra vocês, cara. O link tá aqui na descrição, acessa lá e garante a sua exclusiva e limitada, né? Por tempo limitado, uma hora vai acabar. Confere lá, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. Bom, é o seguinte, nerds, essa história aqui se passa depois dos acontecimentos de Carnificina Absoluta, que pra quem não sabe, eu já trouxe as 2 primeiras edições dessa saga aqui no canal. Pra recapitular o que aconteceu em Carnificina Absoluta, o Carnificina absorveu um dos dragões do deus dos simbiontes, o Knu, e então o Carnificina se tornou extremamente poderoso. Para vencer o Carnificina, o Ed Brock teve que absorver também o simbionte, e ao fazer isso, ele libertou o Knu da prisão espacial dele. A história começa quando o Ed Brock resolve mudar de visual, já que ele estava se escondendo até então, né? E então o Ed Brock foi convidado pelo próprio Capitão América para fazer parte dos Vingadores. Pois é, o Ed então deixa o Dylan, né, o seu filho, com poderes de controlar os simbiontes, junto com o neto do Norman Osborn, né, o Norm, e parte em direção à Montanha dos Vingadores. Chegando lá, o Ed já é recebido pelo Capitão América, né, como um herói. Então Steve o agradece por estar ajudando a Terra com problemas dos simbiontes. O Capitão então apresenta o Ed para todos os outros Vingadores e diz pro Ed que ele precisa ganhar a confiança da equipe para se tornar um Vingador no futuro. O primeiro Vingador a estender a mão pro Ed é o Thor, cara, mas nesse momento o Ed sente outra voz além da do Venom na sua cabeça. A voz do Carnificina, que diz pra ele matar o Thor. O Carnificina então diz na cabeça do Ed que o Ed pode ter matado Cletus, o hospedeiro psicopata do simbionte, mas que o Carnificina nunca morrerá. O Carnificina então continua provocando o Ed para matar os Vingadores, até que o Capitão América dá um cartão de emergência pro Ed, né, que o pega e sai da sala correndo, com medo de perder o controle. Chegando em casa, o Ed resolve tomar os seus remédios para dormir e deixar os simbiontes em sua cabeça quietos, né. Mas com medo do Carnificina tomar o controle do seu corpo, o Ed toma o frasco todo. Obviamente ele não consegue dar 2 passos e cai no chão em um sono profundo. E nesse momento ele tem uma visão. A visão do Dylan, né, o seu filho, sendo capturado pelo Knu, o deus dos simbiontes. Quando ele acorda do seu pesadelo, ele vê que o Carnificina escreveu em suas costas: Deus está chegando. E então decide partir para combater o simbionte vilão sozinho. Nisso então o Ed usa o cartão que o Capitão América deu para ele e pede um jato emprestado para os Vingadores. No jato, ele explica que vai combater o Carnificina em uma ilha deserta, a Ilha dos Ossos, aonde uma vez lá atrás, quando ainda era um vilão, o Venom, né, o Ed Brock, levou o Homem-Aranha e os dois lutaram muito, né, até que o Venom encontrou a paz. Infelizmente, ainda no avião, se preparando para saltar, o Carnificina se manifesta contra o corpo do Ed, e então destrói parte do comando ali, com o intuito de matar o Ed, o Venom e ele mesmo. O avião então cai na ilha em uma enorme explosão. Durante a explosão, o simbionte do Carnificina sai do corpo do Ed Brock e prende o Venom consigo, né? Nisso Ed então manda o Carnificina fugir, porque com ou sem simbionte ele vai caçá-lo. Ele vai pegar o Venom de volta e matar o Carnificina de uma vez por todas. Claro que na queda, o Ed perdeu todo o equipamento que havia dentro do avião, então ele não conseguiria enfrentar o Carnificina todo pelado, né? Então a primeira coisa que ele faz é correr. Ele explica que quando ficou meses sozinhos nessa ilha com o Venom, os dois criaram diversos túneis e casas de segurança para alocar equipamentos, caso alguma ameaça surgisse. Então Ed Brock corre diretamente para uma dessas casas subterrâneas, enquanto o Carnificina vai explodindo a ilha e matando os animais silvestres que estavam por ali. Em um outro lugar,
vemos o Dylan, né, o filho do Ed Brock, em um sonho, segurando o que parece ser a mão do Ed, mas na verdade é a mão do Knu, pedindo pro Dylan se mostrar. O Dylan então acorda assustado e o Norman, né, o filho do Norman Osborn, também se assusta, perguntando quem é o Rei de Preto, que o Dylan fica falando enquanto dorme. O Dylan fala que tá tudo bem, e descobrimos que ele estava aguardando uma parte do simbionte do Carnificina. Voltamos então de volta pro Ed na ilha, né? Dentro do seu bunker, ele se prepara para enfrentar o Carnificina. O Ed pega várias armas, facas e um arco e flecha, né? Ele ativa uma velha sirene da ilha para chamar a atenção do Carnificina, bem no estilo ali do Rambo nos anos 80. Nisso vemos que o Carnificina estava na verdade possuindo os animais dessa ilha, e enquanto Ed acendia uma lança de chamas, o Carnificina chega com seu exército de animais simbiontes. A guerra entre o Ed Brock e o Carnificina então começa. O Ed faz um círculo de fogo em volta de si mesmo para evitar que os animais simbiontes entrassem, aproveitando nesse momento para preparar o seu arco e flecha para atirar. Mas enquanto os animais distraem o Ed, o simbionte do Carnificina entra no chão e pula no Ed Brock de novo no chão, cara. O Carnificina destrói o arco e imobiliza, né, a mão esquerda do Ed, enquanto ameaça ele. Nisso então o Ed saca um facão e corta sua própria mão imobilizada fora, para evitar que o Carnificina o possuísse como hospedeiro. Ao cortar sua mão, o Ed teve tempo suficiente de se esconder dos animais possuídos pelo Carnificina e criar uma pequena fogueira. Nesse momento, ele pega o seu facão e esquenta na fogueira para cauterizar, né, sua mão amputada. Nisso, uma tempestade se aproxima da ilha e o Ed Brock decide subir a torre de rádio no topo da montanha. Enquanto isso, na casa do Norm, o Dylan, né, e o seu simbionte, o Sleeper, discutem sobre o que o Dylan deve fazer com o simbionte do Carnificina infectado pelo dragão Knu. O Sleeper fala para o Dylan tomar cuidado, mas o Dylan diz que na verdade ele consegue controlar o simbionte e até causar dor nesse pedaço de simbionte do Carnificina, e pede então para ele ver o Knu. Ele entra na colmeia dos simbiontes e de repente vê seu pai lutando contra o Carnificina na ilha. Lá o Ed está escalando a torre de rádio, enquanto os animais infectados perseguem o Ed nela, né? Enquanto isso, o simbionte do Carnificina tenta tomar o corpo do Ed. Então o Carnificina pergunta pra ele: você acha que vai conseguir pedir ajuda para os seus amiguinhos Vingadores? E o Ed então responde: eu não vim pedir ajuda, eu vim rezar. Carnificina então pergunta: vai rezar pra qual deus? E o Ed responde: pro Thor. Nisso o raio atinge a torre de rádio enquanto o Ed Brock escalava ela, e esse rádio separa o Carnificina e o Venom, jogando o Ed pra longe. Enquanto tanto o Venom quanto o Carnificina tentam possuir o corpo do Ed, o Ed Brock então acorda dentro de um helicóptero dos Vingadores, e o Capitão América diz que eles conseguiram resgatar ele, mas que iriam jogar uma bomba nuclear naquela ilha para matar o Carnificina de uma vez por todas. O Ed então acorda em um hospital, onde é recebido pelos Vingadores. O Capitão América e também o Dylan estavam ali. O Dylan conta para o seu pai que não irá mais ficar sob a proteção dele, já que o Ed não está mais conseguindo lidar com as diversas ameaças dos simbiontes. Enquanto o Capitão América mostra que a invasão Knu na Terra já começou, e na verdade o Ed Brock dormiu por meses. Nisso o Ed vê os seus maiores medos se tornando realidades, quando o médico entra na sala e mostra que na verdade esse médico é o Cletus Kasady. Então Ed percebe que tudo isso é na verdade um pesadelo e que ele foi exposto ao simbionte infectado do Carnificina, e na verdade ele está paralisado no chão daquela ilha. O Carnificina então, cara, toma total controle sobre o Ed e o seu corpo e sai andando floresta, adentrando a ilha. Enquanto isso, o Dylan consegue estabelecer uma conexão remota com o simbionte do Venom, e o Venom, surpreso, pergunta se o Dylan consegue controlar ele por controle remoto. O Dylan diz que sim, e funde a sua consciência ao Venom. Enquanto o Carnificina explora a ilha, o Venom explica para o Dylan que pode assumir qualquer forma, já que o seu corpo não está presente.
O Venom então não precisa ficar na forma humanoide, e nisso o Venom se transforma em um Tiranossauro Rex gigante e vai lutar contra o Carnificina. A última edição começa com o Ed conversando com alguém em um futuro próximo, né, sobre o que vem acontecendo em sua vida nos últimos anos, desde os acontecimentos que fizeram ele descobrir a existência do Knull, até o Carnificina Absoluta e o Dylan descobrindo que o Ed é o seu pai. Até que ele começa a relembrar o que aconteceu na ilha. Enquanto o dinossauro Venom e o Carnificina lutavam, o Dylan conseguiu entrar em contato com a mente do seu pai presa pelo simbionte do Carnificina. Ao entrar na consciência do simbionte, o Dylan vê o Ed preso em uma jaula, e o Ed pensa ser outro pesadelo causado pelo próprio Carnificina para controlá-lo. Mas o Dylan diz que não, e que descobriu que tem poderes parecidos com o do Knull, né, de controle sobre os simbiontes, e que vive com medo de perder o controle sobre esses poderes. Enquanto isso, do lado de fora, o Carnificina faz um machado e parte para cima do Tiranossauro Venom, batendo com força em sua cabeça e dando uma brecha grande o suficiente para o Carnificina enfraquecer o controle do Dylan e o torturar dentro da sua própria mente. Quando isso acontece, o corpo do Dylan cai para frente do prédio em que ele está, né? E o Sleeper, que é o simbionte do Dylan, o salva de uma grande queda, mas a consciência do Dylan ainda está presa junto com o Ed e também junto do Carnificina. Enquanto o corpo do Venom, em forma de dinossauro, é destruído pelo Carnificina em posse do corpo do Ed. Felizmente, mesmo desacordado, o Dylan consegue resistir à tortura psíquica do Carnificina, e com a ajuda do Ed, o Dylan acorda rapidamente com o seu simbionte Sleeper o segurando, e o Carnificina usa o controle remoto do Dylan para tentar tomar conta do corpo dele, mas o Dylan retira o Carnificina do seu próprio corpo e literalmente explode o simbionte para fora do corpo do seu pai, aparentemente matando o simbionte do Carnificina. Nesse momento, o Dylan acorda, né, em seu próprio corpo, no prédio junto com o Sleeper. E o Ed reganha a sua consciência lá na ilha, quando o Venom, quase derrotado, né, se não fosse a intervenção do filho do Brock, se une novamente ao Ed, crescendo uma mão de simbionte para substituir aquela mão que o Ed Brock tinha perdido na luta. Ao acabar esse pesadelo todo, o Dylan pede para Liz, a mãe do Norm, ligar para os Vingadores irem resgatar o seu pai na ilha. Finalmente então voltamos para o presente e vemos que era com os Vingadores que o Ed estava falando, e então ele decide abrir o jogo, né, sobre os seus erros e sobre a vinda do Knull para a Terra, alertando os heróis mais poderosos para se prepararem a enfrentar essa ameaça juntos. Mas a história não para por aí. Depois ainda tem uma espécie de cena pós-créditos nas HQs, onde vemos que o Carnificina sobreviveu e tomou conta do corpo de um tubarão, cara. E pelo visto ainda vai voltar a dar muito trabalho pro Venom no futuro. Mas bom, esse foi o vídeo de hoje, e o que vocês acharam dessa história? Comenta aqui qual é a luta preferida de vocês do Carnificina contra o Venom, e se estão ansiosos pro filme, cara. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui outras histórias que vocês querem que eu traga. Falou, valeu nerds, tamo junto e fui!